Eu lembro de um ano que a Maiara Magri participou do Festival de Joinville e ela não foi classificada. E ela ficou arrasada. Mas olha o que ela falou sobre isso em um vídeo pro YouTube que a gente fez. Essa semana saiu o resultado dos selecionados para o Festival de Dança de Joinville 2024, que é um dos maiores festivais de dança do mundo, segundo o Guinness Book. Foram milhares, literalmente, de vídeos enviados, porém pouquíssimos foram aprovados para a mostra competitiva, que acontece no palco maior, aquele palcão que todo bailarino sonha participar. Então, se você não foi aprovado para Joinville, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Mas antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, e ativar o sininho da notificação. É assim que vocês vão ajudar a gente a criar cada vez mais vídeos para vocês. Então vamos lá, gente. Não ser aprovado para um festival, e aqui eu vou focar no Festival de Joinville, mas pode ser qualquer outro, não é o fim do mundo e nem quer dizer que você não é bom ou talentoso. Existem vários motivos e nesse vídeo eu vou mostrar quais são e também dar alguns exemplos de ex-alunos da Petit que viveram grandes frustrações, mas que hoje estão voando por aí, trabalhando em grandes companhias. Então, para começar, o Festival de Dança de Joinville tem um tempo de duração, que são alguns dias ali, para apresentações de diversos gêneros de modalidade, muita gente. Então, não dá para aprovar todo mundo, senão o festival não tem fim. E sim, muita gente boa acaba ficando de fora e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. É uma das seletivas mais rigorosas do Brasil. Então, para participar, provavelmente você está competindo com os melhores bailarinos brasileiros. E sim, talvez você ainda não esteja entre os melhores bailarinos de um país inteiro. Mas isso não quer dizer que você não é talentoso. Além disso, você vai depender do olhar de um jurado, que é um ser humano, tem seus gostos, suas preferências, e isso pode ser bem relativo e não necessariamente justo. Também vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Você também pode ter dado o azar de ser uma categoria sua que naquele ano está muito forte, com muitos bailarinos muito bons e consequentemente vai ser mais difícil para você. Mas tem uma coisa muito importante aqui: o quanto você realmente se preparou para estar naquele palco. Porque não adianta a gente querer usar o gelo se a gente não encheu a forminha, gente. Vocês entenderam? Como dizia Bernardinho, a vontade de treinar ela tem que ser maior que a vontade de vencer. Se não, gente, a culpa não é do jurado. Muitas vezes o bailarino quer estar naquele palco, mas ele não se prepara como deve, falta os ensaios, não dá o máximo de si nas aulas, e aí não tem milagre que faça isso acontecer. Faça essa autocrítica e se fizer sentido, tá tudo bem. Ano que vem tem mais, mas se dedique mais esse ano para você não ficar frustrado como você está agora no ano que vem de novo. O sucesso não surge do nada, é a soma do esforço constante, dia após dia. Mas aí, digamos que você treinou muito, você se dedicou e você não passou. Usa isso como um impulso e não como um balde de água fria ou uma maneira de você pensar, vou desistir, então não tem jeito. Pergunta para o seu professor, o que eu preciso melhorar? Treina ainda mais. Eu lembro de um ano que a Maiara Magri participou do Festival de Joinville e ela não foi classificada. E ela ficou arrasada. Mas olha o que ela falou sobre isso em um vídeo para o YouTube que a gente fez. E eu fui só com uma variação pro Festival de Joinville e eu dancei, até que dancei bem. Não lembro muito se eu dancei muito bem, eu só dancei bem. Mas não consegui premiação nenhuma. Quarto lugar foi, eu voltei para casa com raiva, porque eu estava acostumada a sempre estar entre pelo menos as três das competições pelo Brasil, né? Fiquei bem chateada e eu lembro que a Patrícia conversou comigo e falou pra eu que isso tinha que me dar força, pra eu voltar lá no ano que vem, pra eu trabalhar mais, e foi o que eu fiz. E no próximo ano, quando eu voltei, eu tava focada e eu sabia o que eu queria, e foi o ano que eu fiz o Grand Ballet de Cisne Negro, a variação de Gamzat, e eu ganhei a melhor bailarina do Festival de Joinville. Fica não desanimar, porque premiação é premiação. Um dia você dança muito bem e as pessoas que estão lá reconhecem o seu trabalho, e tem dia que
o dia da outra menina que ganhou. Em outro ano, tinha uma expectativa muito grande, imensa sobre a Luciana Saggioro. Todo mundo achava que ela ia ganhar primeiro lugar. E ela não foi classificada, ficou em quarto lugar. Aí olha o que ela disse naquela idade, bem novinha, sobre isso que aconteceu. Como eu sempre falei pra vocês, eu nunca vou desistir da dança, porque eu larguei as pessoas que eu mais amo pra realizar o meu sonho. Eu treinei muito pra isso e todo mundo sabe. Não desistam, porque às vezes os obstáculos aparecem, uma pedrinha no nosso caminho e a gente tem que ser maior e pular esse obstáculo. Conclusão, não é que as pessoas que conquistam coisas muito grandes não passem por dificuldades, é que elas não paralisam. Por isso, elas usam as frustrações como um impulso, um incômodo interno, uma raiva do bem, que dá vontade de fazer mais e se esforçar ainda mais para conseguir chegar onde essa pessoa quer e não viver aquela tristeza de novo. Então aprendam a lidar com frustrações. Outro ponto aqui é a comparação. Entenda que cada um tem seu tempo, cada um tem uma história. A pior coisa que você pode fazer é comparar o seu tempo, do seu desenvolvimento com o do outro. Comparar o seu talento com o do outro. Tem bailarinos que ganham festivais incríveis com 12, 13 anos. Tem outros que nunca ganharam festivais e hoje trabalham em grandes companhias de dança no mundo. Tem gente que gasta tanta energia tentando ter a habilidade do outro que esquece de olhar para a sua própria. E talvez era exatamente essa habilidade que seria o grande diferencial dessa pessoa. Você deve se comparar sim, mas como uma inspiração, uma referência boa. E não se jogando para baixo. Agora olha essa história aqui. Diego Lima foi aluno da Petit e ele nunca passou para Joinville como solista. E teve um ano que a Letícia Dias, que também era aluna da escola, estava precisando de um partner para dançar um pas de deux com ela lá no Festival de Joinville. O Diego era o único que podia dançar com ela naquele ano. Só que ele falou que ele não ia, porque ele estava desistindo de dançar. Ele falou, não quero mais ser bailarino, não vou, não adianta. Na época ele estava dando aula, ele falou, eu vou virar professor e é isso. E aí a diretora da escola, com toda a sua psicologia, falou, tá bom, você pode desistir se você quiser, mas antes você vai dançar com a Letícia, porque ela tá precisando. Então você ajuda ela e depois você desiste. E aí ele foi dançar com a Letícia em Joinville, fizeram uma apresentação maravilhosa e ele simplesmente ganhou como melhor bailarino do festival. Foi um prêmio que eu acho que foi de R$6.000. Hoje ele tá na companhia de Bordeaux, na França. Então, assim, ele não desistiu, ele ganhou o prêmio e ele tava numa fase totalmente desestimulado. E também não era um aluno de ganhar 1000 festivais. Outro exemplo, Denilson Almeida. Gente, ele foi aprovado para participar do IAGP lá em Nova York. Ele foi pro festival, ganhou 7 bolsas de estudos para companhias no exterior. Um diretor da Ópera de Paris veio sondar ele, falar que tinha gostado dele, queria levar ele para a ópera. Depois ele foi pro Prix de Lausanne, na Suíça, ganhou premiação especial lá, incluindo um convite para Royal Ballet, para a escola. Depois de ele ter conseguido tudo isso, nesse mesmo ano, ele gravou para mandar para Joinville, seria a despedida dele para o Brasil. E ele não passou, ele não foi aprovado depois de participar dos maiores festivais de dança do mundo. Vocês têm noção? E assim, o talento dele era inquestionável. Eu juro que a minha maior tristeza era, cara, eu queria tanto ver ele arrasando naquele palco de Joinville, mas ele não passou. E hoje vocês sabem que ele faz parte de uma das maiores companhias de dança do mundo, que é o Royal Ballet. Isso tudo para dizer que frustrações sempre vão acontecer. Você vai escolher se elas vão ser um impulso ou um freio na sua vida. Não passar para Joinville ou qualquer outro festival não diz sobre o seu talento, são muitas variantes. E por último, olha para o que você tem de potencialidade e explora isso. Me fala se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e conta aqui embaixo sobre o que vocês gostariam que eu falasse mais.